Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Se você está aqui, é porque aceitou participar desse evento, se inscreveu. E o nosso tema que nós vamos discutir hoje é o criador estratégico de treinamentos e palestras. Eu devo advertir que tudo que eu falar pode ser usado para palestras, mas a nossa base de trabalho será para treinamentos, com que eu trabalho há 35 anos. Não que eu não tenha feito palestras, mas se você for colocar aí numa média, 85% dos meus rendimentos advém de treinamentos e o resto só de palestras. Eu sou mais adepto a treinamentos do que palestras. Então, sem mais delongas, eu fiz esse mapa mental aqui para me conduzir, né, para que nós possamos ter um roteiro. E eu quero me apresentar. Eu já falei, meu nome é Sérgio Nagel, eu tenho formação em engenharia, mas a minha grande especialidade, o que fez toda a diferença no mundo, foram alguns cursos de formação que eu fiz. O primeiro foi dinâmica dos grupos. Eu tenho uma pós-graduação em dinâmica dos grupos, que é como uma pessoa consegue coordenar, entender, interagir com grupos mais do que com pessoas. Porque, no nosso entender, no meu entender, o grupo é soberano em cima das pessoas. E pessoas fora do grupo não têm valor. Então, ou a pessoa está inserida num grupo ou ela não faz parte da sociedade. Então, precisamos entender o que é a pessoa num grupo, porque o grupo é soberano, o grupo tem uma identidade totalmente diferente e essa identidade arrasta as pessoas que fazem parte do grupo, né? O segundo treinamento e formação que eu tive, que foi muito importante, foi um outro divisor de águas, foi a minha formação em facilitação de danças circulares. É uma modalidade de diversão, né? Uma forma de se dançar, mas que eu, usando todo o meu conhecimento em dinâmica dos grupos, eu peguei a dança circular, e isso nós vamos falar ao longo do nosso encontro aqui, né? Eu peguei as danças circulares e passei a usá-las como ingrediente protagonista para a criação dos meus treinamentos. Isso é para vocês irem percebendo porque que eu falo que os meus treinamentos são criados, a roteirização dos meus treinamentos tem um caráter estratégico na confecção. Vai ficar claro daqui para frente. A terceira ferramenta que eu passei a usar e me inteirar é o storytelling. Storytelling é a forma que você cria uma narrativa no formato de uma história, né? É como se fosse um filme, uma novela, onde você vai contando histórias. E a última formação que eu peguei, isso mais recente, e que embalou toda essa questão da forma estratégica, é a copywriting. O copywriting é uma forma de você criar comunicação que leve as pessoas a agirem. Então nós temos aqui, esse sou eu, né? A gente é do que a gente se alimenta, e é disso que eu me alimento, né? Então nós vamos falar sobre esses assuntos. Eu quero começar contextualizando, né? Eu quero contextualizar, difícil, né? Eu quero contextualizar para você um pouco dessa história, né? Eu trabalho com treinamentos corporativos há 35 anos. 35 anos eu trabalho criando, levando para dentro das empresas treinamentos
para as organizações. Eu trabalho muito com lideranças, com equipes, e o forte do meu trabalho está ligado ao comportamento. Então, os software skills, como costumamos dizer. E o que caracterizou, por que mudou essa forma com que eu trabalhava? No começo, um bom treinamento era um treinamento que tinha carga horária alta, tinha muito conteúdo, tinha que ter uma apostila que apresentassem as cópias em forma de miniatura dos slides apresentados, tinha que ter muitos exercícios com correções, tinha que ter dinâmicas de grupo que a gente colocava para preencher o tempo do treinamento, filmes e vídeos. E por que tudo isso era possível? Porque nós tínhamos cargas horárias muito altas. As empresas se permitiam e contratavam treinamentos com cargas horárias muito altas. Eram 8 horas, 12 horas, 2 dias de treinamentos e às vezes até mais, né? Um fim de semana inteiro, né, fazendo treinamento. E isso tudo, a intenção desses treinamentos naquela época a intenção era repassar a informação. Por quê? Porque os treinamentos antigamente levavam informação porque existia uma carência enorme de informação. A informação não era do jeito que nós temos hoje, a fartura de informação. Então a questão era, quanto mais informação, quanto mais exercício, quanto maior a carga horária, mais o treinador, o focalizador de treinamentos era valorizado. E isso fez com que eu viajasse literalmente o Brasil inteiro, né? Eu conheço pontos que hoje seriam, não se faz turismo por onde eu caminhei, né? Eu fui para o interior de estados para poder produzir treinamentos, né? Eu focalizar treinamentos. Então, a ideia era exatamente isso, era repassar a informação. Informação era a grande carência. Aí o que aconteceu? Primeiro, a internet matou, literalmente matou esse tipo de treinamento. Por quê? Porque as informações que eram centralizadas com poucas pessoas ficou distribuída, né? Uma forma distribuída de informação. Agora você entra no Google, você procura um treinamento qualquer e você vai ter tudo isso que era vantagem do treinador, você vai encontrar isso com a maior facilidade. Você vai encontrar apostila, você vai encontrar exercícios, você vai encontrar dinâmicas de grupo entregues e explicadas, filmes e vídeos não precisa nem se dizer, né? O YouTube está aí. E aí, então, o que aconteceu, né? Hoje? Né? Primeiro, nós temos a luta pela atenção. Antigamente você, como era detentor da informação, a plateia, os participantes dos treinamentos, você conseguia ouvir uma mosca voando dentro da sala, porque eles tinham toda a atenção do mundo, eles precisavam da informação, eles queriam a informação. Então hoje, com a internet, com os celulares, com os tablets, com as bandas largas, né, a luta maior é pela atenção da plateia, né? Deixamos de passar informação e temos que agradar os participantes. E agradar, nesse sentido, é gerar prazer. As pessoas querem ser felizes dentro do treinamento. Eles não querem necessariamente aprender do treinamento. Eles vão para ser felizes. Então, isso é responsabilidade de uma nova era onde a internet é soberana, né? Concorrência. A internet e os meios e as formas de se produzir um treinamento nivelou por baixo
o palestrante, o treinador, né? Eu levava 3 meses para montar, às vezes, um slide, pelas dificuldades tecnológicas que na época existia. Hoje, me pedem um treinamento e em 15 minutos o treinamento está pronto, porque eu tenho tudo à disposição, os recursos ficaram disponíveis. Eu comprei, numa viagem que eu fiz no Amazonas, na Zona Franca, né, de Manaus, eu comprei um apontador laser, né, que me custou US$ 125 na época. Hoje você vai em qualquer camelô, você compra por R$ 5 um apontador laser. E quando eu cheguei para fazer a apresentação do treinamento, quando eu apontei aquilo na tela, no telão, aquilo gerou um ó. Então, os recursos eram coisas caras, difíceis de se conseguir, e isso fazia diferença. Dentro do meio, né? As pessoas ficavam encantadas com isso, né? Agora as cargas horárias são baixíssimas. Se você consegue 2 horas, 4 horas para passar a sua mensagem, lamba os beiços, né? Você tem que ter uma capacidade de transmitir ideias, de explicar as suas ideias em pouco tempo, porque as empresas estão enxutas, não tem pessoas, elas não conseguem tirar pessoas para acompanhar o seu treinamento, então as cargas horárias são baixas. Então isso é outra coisa que torna relevante você criar um treinamento estratégico, de forma estratégica, um roteiro de treinamento de forma estratégica, para que você consiga passar a sua mensagem, as pessoas consigam entender a sua mensagem, as pessoas consigam prestar a atenção, que você consiga captar a atenção das pessoas. Isso é uma mudança radical na vida dos treinadores, de qualquer treinador, né? Outra coisa que ficou bem diferente, hoje, a forma com que se avalia um treinador não é mais pela experiência, pelo número de aulas que já deu, pelo número... Não, é pelo número de amigos, né? Quantas pessoas seguem esse treinador? Então, um treinador que tenha pouca visibilidade não é contratado, porque os pesos mudaram, e isso é uma realidade. Então, se você tem 10 milhões de seguidores, você é melhor do que um professor ou de um treinador que faz e entrega treinamentos há 35 anos. Né? Então, essas questões são muito relevantes, e é por isso que não se pode perder a oportunidade de criar um roteiro tão estratégico que gere no próprio treinamento a continuidade de trabalhos dentro da empresa que você teve grande dificuldade em vender o seu treinamento. Então, quais são os princípios? Primeiro, não basta o treinador entender do seu negócio. Não, ele precisa entender de negócios. Isso é fundamental. Outra coisa, ele precisa saber contar histórias. O que era simplesmente uma entrega de informação, porque as pessoas queriam prestar atenção e pegar, hoje ele tem que contar histórias, ele tem que pintar um quadro com palavras. Segundo, ele tem que ter uma visão de copywriting, quer dizer, vender com as palavras, levar a ação, levar a plateia a uma determinada ação, isso em tempo reduzido. Nós temos pouco tempo para fazer isso, né? Temos que gourmetizar esse termo, né? Nós temos que gourmetizar informações dos séculos XIX e dos séculos XX. Né? Nós temos que trazer o que existe, porque nada foi criado dentro das organizações, nenhum tema foi criado diferente. Né? O que está acontecendo é uma gourmetização. As pessoas estão marketizando, dando nomes diferentes para assuntos já existentes e trazendo isso. Então nós temos que trazer esse tipo de informação gourmetizada para dentro das nossas salas de aula, nossos espaços de treinamento, né? E a socialização da autoajuda. Então,
As mensagens são curtas, tem que dar dica, as pessoas não têm tempo muito de pensar, de raciocinar o que está acontecendo. Então, um treinamento estratégico, ele tem que fazer exatamente isso, ele tem que fazer com que as pessoas entendam o que está sendo explicado rapidamente, porque hoje o mercado da autoajuda. Você compra lições, né? A autoajuda é lições para fazer isso, como fazer aquilo, os segredos do que faz, né? É tudo com passagem de uma informação já mastigada, que nem sempre, vou dizer assim, normalmente não são aplicáveis universalmente, mas as pessoas consomem isso, elas gostam de consumir isso. Tudo é para ontem, não tem tempo de pensar. E nós temos pouco tempo de fazer as pessoas prestarem atenção em nós e explicar o que nós temos, né? Tudo precisa ser inédito, né? E isso por isso é que é importante gourmetizar as informações, porque tudo tem que ser curioso, tudo precisa. Então a gente tem que aprender, e esse é um dos pontos que o método Palestra em Roda ensina, criar as suas dinâmicas. Por quê? Porque ir ao Google, pegar dinâmicas, filmes, vídeos, apostilas, corre-se o risco enorme do instrutor que antecedeu a nós levar essas coisas. Então, tudo tem que ser curioso, tudo tem que ser inédito, tudo tem que trazer curiosidade, espanto, né? E então, por isso, nós precisamos aprender a deduzir o que nós vamos fazer. Deduzir é o seguinte, quando eu fiz engenharia, né, até eu entrar na engenharia, eu fiz engenharia civil, até eu entrar na engenharia, tudo era decorado. Então se decorava fórmulas, tudo era decorado. A decoreba sempre fez parte da forma de ensino-aprendizagem das pessoas. Não é que isso não seja importante, decorar é muito importante, ajuda muito. Hoje as pessoas não decoram nada e recorrem tudo ao Google, e isso diminui a capacidade de criação das pessoas. Então, decorar coisas, esse exercício de decorar coisas, é um exercício mental muito importante, muito relevante. Então, era o que eu fazia, eu decorava fórmulas, mas quando eu entrei na engenharia, logo no primeiro semestre, eu conheci um professor que disse o seguinte: aqui não se decora a fórmula, aqui nós deduzimos a fórmula. Ou seja, a partir das premissas que as condições de campo nos são apresentadas, a gente cria a fórmula para poder resolver a questão, o problema. E a partir desse momento eu entendi isso, e de um aluno medíocre que eu fui antes da engenharia, eu me tornei um bom aluno. Eu passava direto, eu tinha excelente nota, porque a minha capacidade de criar, de perceber as necessidades, de ir formulando as questões, me ajudou muito. Então, hoje não se pode mais, eu vou no ponto errado, hoje não se pode mais decorar e buscar no mercado, a gente tem que aprender a deduzir, porque tudo precisa ser curioso, tudo tem que chamar a atenção. E aí, como é que se começa a construir, então, uma estratégia de treinamentos, construir roteiros estratégicos de treinamento? A primeira coisa que a gente tem que primeiro é captar a atenção, né? A atenção é o ingrediente, é a base. Se você não consegue captar a atenção das pessoas, da sua plateia, você não consegue fazer a única coisa para a qual nós vamos ao treinamento. Porque ninguém vai ao treinamento para aprender. As pessoas vão ao treinamento para entender. Aprender, elas só irá acontecer, ela só irá aprender se usar o que entendeu. E se não entendeu, elas não vão conseguir aplicar. E se não prestar atenção em você,
elas não vão entender, porque o que você disser não vai fazer sentido depois. Elas não vão captar todas as informações, elas não vão reproduzir. Então, o que nós fazemos, na verdade, é explicar. Então, nós estamos passando de uma era de repassar informações, que era o que as pessoas precisavam, para uma época em que é importante explicar, né? Ninguém, foi o que eu já falei, né? Ninguém aprende num treinamento, as pessoas entendem, elas vai aprender se usarem e vai manter o que aprendeu se usar sempre. Então, nós temos uma questão séria de proficiência. E como as pessoas não prestam atenção, é difícil captar a atenção das pessoas em treinamentos tradicionais, não estratégicos, ela não presta atenção em você, ela não te ouve, tudo que você fala ela não capta e, lógico, ela não entende. Se não entende, quando vai aplicar, ela não consegue aplicar, portanto, não aprende. E aí, quando fazem o levantamento de necessidade de treinamento, o que acontece muito comigo? Eu sou chamado para repetir treinamentos, repetir o treinamento que há 6 meses atrás eu acabei de dar. Por quê? Porque as pessoas não prestavam atenção em mim, né? Até que eu comecei a perceber essa questão. Mas, poxa, eu estive aqui, repassei as informações que vocês me pediram, né? Fizemos exercícios, mostrei vídeos. Como é que vocês querem que eu volte para repetir o treinamento? Justamente por causa disso. Naquela época eu não conseguia perceber que se as pessoas não prestassem atenção em mim, elas não iriam entender o que eu falei. Se elas não entendessem, elas não conseguiriam fazer a coisa acontecer, né? Muito bem. O segundo ponto na criação de um roteiro de treinamento estratégico é criar o interesse. Então, eu trabalho com adultos, né? Trabalho com profissionais dentro das empresas. E adultos entendem se virem utilidade prática. Ou seja, se você não consegue, através das suas falas, das dinâmicas, fazerem com que eles percebam que aquilo tem a ver com a vida deles, se você não consegue fazer com que eles vejam utilidade prática para a vida deles, você perde o interesse. E, claro, se você perde o interesse, você perde a atenção, né? E aí nós estamos passando, então, de exercícios corrigíveis para exemplos do cotidiano. A sua dinâmica de grupo precisa deixar de ser uma passagem de informação, né, que era o ciclo vivencial de aprendizagem. Você ia falar do que eles tinham percebido da dinâmica. Hoje, uma dinâmica, e é isso que eu faço com as danças circulares, vou ter oportunidade de explicar isso melhor, eu não quero tornar esse nosso encontro muito longo, eles deixaram de ser exercícios, porque a dinâmica antes era um exercício que tinha uma correção. As pessoas faziam a dinâmica e esperavam do focalizador que ele explicasse o que tinha acontecido. Era isso que acontecia. O que você sentiu, o que você percebeu, mas, na verdade, o que o participante queria é que nós falássemos qual é a resposta certa. E hoje eles precisam perceber durante o exercício, ou seja, a dinâmica, que é a dinâmica de grupo, nada mais é do que um exercício. Eles têm que perceber que aquilo se refere a alguma coisa que eles fazem ou não fazem. E isso é criar o interesse. O Palestra em Roda, ele cria histórias, na verdade não são dinâmicas puramente, são histórias musicadas para que as pessoas vivam com o seu corpo, com a sua mente, colocando toda a atenção no que eles estão fazendo, para criar um interesse para me ouvir dar a explicação que eu pretendo, porque eles já perceberam a utilidade do que eles vivenciaram. Então eles vão ouvir o contexto do que
está acontecendo, né? Com isso, o que eu crio? Eu crio o desejo, né? O desejo, o desejo significa engajamento. Então, diferentemente do que acontecia comigo, que eu produzia, eu estou falando de uma experiência que é minha, mas que provavelmente é sua também, né? Eu fazia os momentos, eu entrava num treinamento, eu perdia, porque eu podia perder tempo, né? Porque eu tinha 3 dias para dar o treinamento. Então, eu perdia tempo fazendo levantamento de interesses ou de expectativas do treinamento, que eu não usava para nada e que não eram verdadeiras, porque em 35 anos de treinamento corporativo é diferente de aulas abertas, onde a pessoa, por exemplo, você se inscreveu para me ouvir, você tem o desejo de estar aqui. A pessoa que está no treinamento corporativo, raramente ele tem esse desejo. Por quê? Porque o treinamento é entendido como uma carência. Então, quem está no treinamento está deficitário. A empresa raramente abre um treinamento com perspectivas futuras, ou seja, com desafios. Não, eles querem resolver um problema, por exemplo, levantamento de necessidade de treinamento. Tudo porque precisa, existe uma carência. E quem está no treinamento, ele se sente assim, eu estou aqui porque eu estou deficitário, então eu corro risco. Eles não querem estar lá, né? Então, é difícil você engajar uma pessoa que, na verdade, está pensando assim: puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos e-mails para abrir, eu tenho que entregar o relatório. Então, o treinamento, que é um trabalho, que é um desenvolvimento, ele não consegue perceber como desenvolvimento, ele consegue perceber como entre aspas, castigo, né? Você está falhando, então você precisa. É raro a empresa que faça uma projeção, né? Que faça a manutenção de um treinamento. O mais normal é que ela tente, através de um treinamento, resolver uma necessidade, né? Então, tem que ter valor para ser incorporado, ou seja, o desejo com a palestra em roda é porque ele percebe que não é que ele não saiba, né? É que ele precisa se aprimorar e que a empresa está proporcionando a ele uma grande vantagem. Então ele deseja estar no treinamento. E quando ele deseja estar no treinamento, ele se engaja ao treinamento. Então, para que ele engaje, tem que ter valor para ser incorporado, ele tem que ver um valor, né? Às vezes ele duvida: puxa, eu estou aqui para fazer esse treinamento sobre comunicação, eu não tenho problema nenhum de comunicação. Ele pensa isso. E ele começa a ver, durante o treinamento, as dificuldades que ele tem para se comunicar. Por quê? Porque o palestra em roda faz com que ele perceba as suas carências, não as carências que a empresa supostamente está dizendo que ele tem. Então ele começa a ver: realmente eu tenho essa carência. Tem que ser bom para quem faz, tem que ser agradável, né? É muito interessante, nem sei se eu escrevi isso mais para frente, mas as pessoas, quando vão ao treinamento, elas têm o primeiro desejo, mesmo que inconsciente, de se relacionar. Nós somos seres que nos relacionamos. Então, quando nós vamos ao treinamento, a primeira coisa que a gente quer é relacionamento, interação, interagir com as pessoas. O segundo momento é prazer. As pessoas querem se divertir. Isso faz parte. O prazer é um valor moral enorme. É pelo prazer que se coloca casaco, é pelo prazer que se tira o casaco, é pelo prazer que se ajeita na cadeira. O prazer comanda 99% das nossas ações, elas advêm do prazer. O prazer é um valor moral muito forte. Então é isso que... E, finalmente, se der tempo, se for agradável, se for interessante, aprender alguma coisa. Então, esse é a escala
É por isso que muito treinador recebe nota da sua performance menor do que o coffee break. Né? As pessoas elogiam o ambiente, dão nota boa ao coffee break, e aí para o professor, para o focalizador, para o treinador, a nota é menor, porque ele não provocou o que o coffee break proporciona, que é integração, que é prazer, e ele vê o treinamento como a parte de ter que aprender, mas é meio chato. Então, nós temos que ver isso. As pessoas querem ser felizes e, infelizmente, ninguém sabe bem o que significa ser feliz. Né? Hoje, ser feliz significa muito prazer e menos dor, e fica uma coisa assim de pouca relevância, porque ninguém sabe quanto é que está sofrendo menos ou quanto está tendo prazer, porque quanto mais prazer, né, mais vontade de ter. O último passo, então, é gerar ação. E a gente tem que conseguir que a turma produza alguma coisa. E aqui a base estratégica da construção do treinamento é fundamental para gerar isso. Porque num treinamento anterior, antigamente, você passava a informação, entregava a apostila, cópia dos slides, seu papel estava encerrado. Né? Você ia ser recontratado, porque as pessoas, o contratante ia ver exatamente isso, muita informação, muito slide, boa apostila, tempo, dedicação à turma. Né? Agora não, agora nós precisamos gerar um outro tipo de interação. Aqui está a base do pensamento estratégico para a construção do treinamento. Pode ser nas palestras, mas esse tipo de pensamento pode ser nas palestras, mas é muito mais difícil. É mais fácil conseguirmos isso nos treinamentos. Por quê? Porque a interação entre o focalizador e a plateia, os participantes, é muito maior. Numa palestra, o focalizador às vezes não consegue, por causa da luz do palco, não consegue nem ver a plateia. E a plateia consegue, participa efetivamente. Por exemplo, mas eu já dei palestra para 3.000 pessoas. Né? A segunda fila até a segunda fila está me ouvindo, está me acompanhando. Terceira, quarta, última fila estão fazendo outras coisas. Né? Não estão prestando atenção. Isso se for corporativo. Se for um treinamento aberto, aí a coisa é diferente. Né? Então, vamos entender como é que eu criei essa concepção do roteiro estratégico. Então, primeiro, vamos começar a falar de Platão. Isso, na Grécia Antiga, isso já é consagrado. Então, quando eu comecei a estudar filosofia, Platão me chamou muita atenção. Por quê? Porque o mundo, conforme Platão nos ensina, o mundo é dois. Né? O Platão é um pensador que as pessoas, os filósofos, os professores dizem, ele é um filósofo dualista. Tudo para ele é dois. E realmente, tudo, se você for perceber, tudo é dois. Tem até uma brincadeira de um consultor que diz que na vida existem dois tipos de pessoas. As pessoas que dividem tudo em dois grupos e as pessoas que não dividem as coisas em dois grupos. Eu, por exemplo, pertenço ao grupo de pessoas que dividem tudo em dois grupos. Né? Então, ele falou isso 500 anos antes de Cristo, e esse conceito nunca mais saiu do cardápio. Né? A empresa é dois também. Então, o mundo todo é dois. Nós somos dois, alma e corpo, tudo é dois. O mundo das cavernas, como é que é a história da caverna, né? Que existiam as pessoas que ficavam prisioneiras vendo imagens, e o mundo real das ideias perfeitas fora da caverna. Então, a empresa também é dois. E aí a gente começa a entender um pouco o que eu quero falar com isso. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O nosso mundo é dois. Antes, eu tinha que agradar os participantes. Né?
ser bem avaliado, era o suficiente, né? A gente tinha amor por ensinar. Portanto, para nós, para mim, eu estou falando para nós, mas eu, eu fazia por qualquer preço. Porque, na verdade, o dinheiro para mim não era importante, mas não era tão importante. O mais importante para mim, e eu creio que isso aí, 99% das pessoas que focalizam treinamentos nas organizações, os professores, né, a gente ama fazer o que a gente faz, que é repassar a informação. E porque a gente ama o que a gente faz até de graça. A gente até fica feliz, puxa, você ainda vai me pagar para eu fazer o que eu faria de graça? Então, essa questão precisa mudar nos roteiros de treinamento, treinamentos estratégicos. Não que a gente vá deixar de amar ensinar, mas nós não vamos fazer do mesmo jeito. Nós temos que pensar na nossa remuneração também, porque hoje isso faz muita falta, né? É diferente. Então, o que nós temos agora? Né? Que eu acabei de dizer, né? Nós continuamos tendo que gerar qualidade. Ou seja, o que é qualidade? Qualidade é atender a necessidade dos participantes. Eles têm uma necessidade que a empresa colocou através de um briefing e nós precisamos, nosso treinamento tem que atender a necessidade, qual é a necessidade dele? Entender os conceitos. Eles precisam prestar atenção, engajar com a gente, porque eles precisam entender, porque eles precisam aprender. Quando eles forem praticar, eles vão aprender, né? Agora, também nós temos que pensar o seguinte, nós somos uma empresa, nós, focalizadores, somos uma empresa, e como qualquer empresa, nós precisamos ser remunerados, nós temos que gerar lucro para nós, para investir em nós, em todos os sentidos, até para poder comer, pagar as contas, para eu poder fazer esse treinamento. Tudo custou aqui, nada saiu de graça, saiu do meu trabalho. Então, se eu não crio um valor para o treinamento, fica difícil. Então, eu tenho que ver, como qualquer empresa nós temos a geração da qualidade, que é entregar o que o cliente precisa, e o cliente não são só os participantes, mas também quem paga, quem nos contrata, mas nós também temos que pensar no nosso valor. E como vender está cada vez mais difícil, um roteiro estratégico usa o próprio treinamento que nós estamos entregando naquele momento para gerar novas vendas, né? É esse o pensamento que eu quero que vocês tenham, né? Nós temos que usar, nós já estamos na empresa. Se nós só entregarmos qualidade, hoje qualidade não encanta, né? A qualidade hoje ela é básico, a pessoa espera que você faça isso. Isso não vai tornar a sua plateia, os participantes em fãs. Eles não vão falar bem de você, ele vai te avaliar. Com certeza eu já falei aqui, escrevi isso aqui para frente, vou me repetir. Então o que é um criador estratégico de treinamento? Aqui entra os pontos que entram aqui. Primeiro, você precisa dominar o storytelling. Você precisa mudar a forma com que você apresenta o seu treinamento, criar isso em forma de storytelling. Tem que criar esse storytelling na forma de copywriting, ou seja, uma forma que venda você e o treinamento, para gerar tudo aquilo que nós já vimos: engajamento, interesse, atenção. O copywriting é isso, é uma forma de você criar, através da comunicação, todos aqueles pontos que eu já elenquei para você, né? Não são as mesmas coisas, storytelling e copywriting não são as mesmas coisas, mas elas são combinadas para que nós possamos fazer um treinamento, criar um treinamento de forma estratégica que gere qualidade para o cliente e produtividade para nós, lucratividade para nós. Então,
o que nós estamos falando? Nós temos que persuadir as pessoas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em persuadir as pessoas, tornar os alunos, os participantes, em vendedores espontâneos, apaixonados pelo que foi aprendido, não por nós. Eu não quero pessoas apaixonadas por mim, mas que eles fiquem tão felizes, tão encantados com o que eles aprenderam na forma. Porque nada, olha, existem pesquisas já realizadas de o que torna uma pessoa feliz. O que torna uma pessoa feliz? Não é dinheiro, não é diminuir dor e aumentar prazer, mas o primeiro indicador de felicidade é aprender. Isso tem pesquisas neurológicas já sendo realizadas. Aprender é um dos maiores, talvez o principal prazer que nós temos. Basta você ver uma criança, ver a criança quando ela aprende a dar um laço no sapato, né? A alegria dela dizer aprendi. Aprender é a coisa mais legal, porque nós dependemos de aprender. O ser humano depende de aprender, porque é isso que faz a nossa subsistência, sobrevivência. Então, aprender gera muita felicidade. E se você faz com que ele preste atenção em você, que ele veja interesse, que ele engaje e ele entende o que você está falando, ele vai se apaixonar pelo método e ele vai vender você diferentemente do que apenas avaliar bem o seu treinamento, né? Avaliar bem não é a mesma coisa, estrategicamente não é a mesma, não tem o mesmo valor, né? Então, o que muda agora? Nós temos que tratar alunos como clientes e não como alunos, não como pessoas que vão aprender alguma coisa conosco. Eles são clientes, eles têm que gerar atividades, a venda boca a boca, ele precisa repercutir, eles têm que estar tão alegres, tão felizes com o que eles aprenderam, que eles sozinhos saem pelo mercado falando do treinamento. Nossa, o treinamento E isso faz muita diferença, porque vender hoje tem muita concorrência. Então, a frase que eu quero marcar o nosso encontro é nos tornarmos criadores estratégicos como fazem os marqueteiros, e não mais como o velho professor conteudista. Essa é a frase que eu queria deixar para vocês. Nós temos que aprender a criar treinamentos como marqueteiro que vende uma ideia e que encanta e que gera movimento nas pessoas, e não mais com um professor conteudista que se encantava em ver os alunos recebendo muito material, muita informação, aquela torrente de conteúdo, numa carga horária enorme, né? Por que isso? Porque Carl Albert criou, no seu livro, ele mostra que os clientes têm uma escala de valores. E essa escala de valores é a seguinte: primeiro, o básico, né? São componentes essenciais que tem que acontecer no treinamento. É o que o cara espera, é básico, né? É você presente ou atualmente remotamente, mas isso vai passar, porque já estamos resolvendo essa questão da presencialidade, já vamos resolver isso. Então, são componentes. Tem que resolver basicamente o briefing da empresa, ou seja, são componentes básicos no treinamento, é a qualidade, é entregar o que eles estão pedindo, é o básico, senão é uma lógica, senão não é como se fosse querer comer pizza, entrar num restaurante e ele não servir pizza, então você sai, porque o básico é que a pessoa sirva a pizza, né? O segundo é o esperado, é aquilo que o cliente espera encontrar num treinamento. Ou seja, se você entra numa pizzaria, o que você espera encontrar? Um cardápio variado, com vários sabores e coisa assim. Então, esse é o esperado. O básico é que tenha pizza.
O esperado é que você tenha um cardápio. Se você entra num restaurante, uma pizzaria, vende pizza, mas só vende um sabor de pizza, provavelmente você vai sair. Pô, só tem esse? Não tem um especial? Não, só tem esse. Provavelmente você vai sair. Então, é tudo o aluno esperava, o contratante esperava, dos velhos tempos. Apostila, exercício, filminho, dinâmicas soltas, tudo aquilo é o que é esperar. E continua assim. Isso não mudou. As pessoas ainda esperam isso. Né? Aí, no próximo degrau, é o desejado. E aí, o que é o desejado? São valores adicionais que acontecem e que os clientes apreciam, mas eles não esperam. Né? Que é, por exemplo, eles apreciam a ludicidade, interagir, o prazer, né? Que é o que eles buscam, como eu falei naquela escala, mas eles nem esperam acontecer. Se tiver o básico esperado, já é o suficiente para ele dar uma nota boa na avaliação do seu treinamento. Né? Só que, para nós trabalharmos no nível estratégico da coisa, nós temos que trabalhar no inesperado. Essa é a questão. Nós temos que trabalhar no inesperado. Ele não pode esperar, ele tem que ser surpreendido. Então, e o inesperado é a emoção. Por exemplo, dentro do treinamento que eu monto estrategicamente com o Palestra em Roda, o que o participante encontra quando entra no espaço do treinamento? Não encontra nada. É um espaço vazio, não tem mesa, não tem cadeira, só tem um indicativo que eu chamo de centro da roda, que vai ficar no centro da roda. É uma toalhinha, um paninho redondo do centro, é colocado no chão, que ele nem sabe para que serve. Ele vai encontrar o meu computador ligado a uma caixa de som e um flip chart. Não tem slide, não tem apostila. E aí você vai dizer, pô, mas isso é uma loucura, né? Eu tenho depoimentos de pessoas que falam sobre isso, que entraram, viram a sala vazia, não receberam apostila e falaram assim, mas como que esse treinamento vai rolar? E no final, o depoimento exatamente foi encantador. Isso é que marca a pessoa, é o inesperado. Não é nem o básico, nem o esperado, nem o desejado. É o inesperado, é aquela surpresa. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não consegue imaginar. Né? Seja lá o treinamento que for, ele não tem ideia, ele só vê uma sala vazia. Né? Ele não vê um focalizador vestido de terno e gravata atrás do PowerPoint. Não, ele não vê isso. Então, isso gera muita emoção, isso gera muita curiosidade e torna os treinamentos inusitados. Né? Então, o que significa o Palestra em Roda? Né? Que é o método que eu estou sugerindo que nós usemos. Significa treinamentos no estado de arte. O que é o estado de arte? É muito mais artístico do que conceitual. Né? O que significa treinamento? Né? O treinamento é um produto ou um serviço resultante de um processo criativo, cuja qualidade é atender integralmente o briefing, quer dizer, as necessidades que a empresa contratante te entregou. Né? Qual a diferença entre qualidade e classe? Isso é muito importante, porque qualidade é entregar a necessidade. Ou, por exemplo, dentro de um avião. Quando você pega um avião, você vai sair da onde você está e vai para um outro estado. Qualidade é levantar voo e pousar aonde você deseja. Isso é qualidade, é entregar a necessidade. O que é classe? Classe é um valor de status, é alguma coisa que dá um valor diferenciado ao que você faz. Por exemplo, você tem a classe comum e a primeira classe. Os dois têm a mesma qualidade, porque vão chegar no mesmo lugar, no mesmo horário, tudo igual. Né? As malas vão estar dentro do avião, isso é qualidade.
Agora, só que a pessoa que viaja na primeira classe toma champanhe em copo, em taças de cristal, se alimenta diferente, com talheres de ferro, de aço. Então isso é diferente. Enquanto que o outro come lanchinho em copo de plástico, se é que tem ainda, né? Eu não sei nem se hoje ainda temos isso. Então, o que você precisa entregar no seu treinamento e o que o Palestra em Roda proporciona? Estado de arte, ou seja, é um show, porque você tem movimento corporal, você tem música, você tem storytelling, são capítulos, cada momento dentro daquelas 4 horas que você conta uma história que tem um final, que vai gerar uma ação. Vai gerar uma ação para a empresa contratante, próprio participante, porque ele terá entendido e vai poder aplicar, mas também vai gerar ação que é para você, um valor que eles vão dar àquele momento, aquele momento vai ser um momento tão importante que eles vão querer repetir. E isso acontece corriqueiramente nos meus treinamentos. Pessoas que fizeram o meu treinamento na mesma empresa, né, da mesma empresa, sabem que eu estou dando aquele treinamento que ele participou e vai para a sala de aula participar de novo. Eu não sei se você já teve essa possibilidade de pessoas, nem uma nem duas, várias pessoas acabaram de fazer o treinamento e fazem de novo. E sabe o que acontece? Como o Palestra em Roda é sempre inusitado, porque quem já fez tem um ganho maior por fazer novo, então ele não vê aquela mesma dinâmica, que já sabe qual é a resposta, ele não sabe qual é a resposta. Ele está sempre pegando coisas novas com aquela história que a dança circular, através dos seus movimentos, através da sua coreografia, através do contato das pessoas, faz com que ele aprenda mais. Então ele aprendeu nível 1, quando ele faz de novo, ele sobe um degrau de percepção do que aconteceu. É uma coisa diferente o Palestra em Roda. É muito diferente do que qualquer outro tipo de dinâmica de grupo que você possa oferecer. Fazer uma dinâmica, criar uma dinâmica de grupo usando a dança circular como ingrediente protagonista é totalmente diferente de qualquer outra dinâmica. O que é usar a dança circular como ingrediente protagonista? É como você pode consumir chocolate. Você gosta de chocolate, você come chocolate, você abre a embalagem, come o chocolate, pronto, você consumiu o chocolate como alimento que ele é. Só que você pode usar o mesmo chocolate como ingrediente protagonista num produto mais complexo, por exemplo, num mousse de chocolate. Então, ele é protagonista porque o mousse é de chocolate, só que entram outros ingredientes que criam um outro produto. Então, você pode usar a dinâmica de grupo como dinâmica de grupo, mas você pode criar uma dinâmica de grupo usando um ingrediente diferenciado, que é a dança circular, para criar uma dinâmica de grupo mais elaborada, mais complexa e, claro, produzir sensações outras de surpresa, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, aqui é a forma que se entrega a qualidade, né? Pode ser sofisticado ou uma forma simples, é o que eu falei, mais elaborado ou menos elaborado, né? Lembrando que quanto mais sofisticado for um treinamento, usando métodos sofisticados, caros, complexos, mais isso corrompe a capacidade de sentir do corpo. E o corpo se torna intolerante. Então ele espera que os treinamentos precisam ser caros, em ambientes caros, com coisas caras. O Palestra em Roda é uma coisa complexa, mas de uma característica simples. Você não tem nada na sala, você só tem pessoas fazendo as dinâmicas, ou o que eu chamo os storytelling musicados. Então é uma coisa que nem corrompe o sentir. As pessoas trabalham com o simples. Isso eu vou explicar mais para frente, não dá para explicar tanto, mas eu só quero que vocês entendam. O Palestra em Roda é muito simples, e entrega
surpresas, né? Então, como é que nós fazemos? A estratégia é trabalhar na criação da redação das nossas histórias, do nosso storytelling, através das técnicas de copyright. As histórias, elas são criadas através das coreografias das danças circulares, da teoria da dinâmica dos grupos e cria analogias para que a pessoa se perceba agindo. Não tem pegadinha na dança com as dinâmicas, com a dança, não tem pegadinha, não tem surpresa, não tem um sentimento de que alguém me enganou. Não, eles vão vivendo aquele momento. Tem a música, que tudo fica diferente quando você coloca a música, né? Se você colocar música em qualquer coisa, se eu colocar música neste exato momento, muda completamente a história do que eu estou contando. Eu posso colocar uma música que gere sentimentos pela própria música. Então, todo filme, toda novela, tem uma música por detrás, e isso o Palestra em Roda traz. E o movimento de corpo, porque não se pode mais trabalhar estrategicamente sem que o corpo se movimente. E dentro das dinâmicas da dança circular, os corpos se movimentam. Aí você pode dizer assim, poxa, mas isso não pega bem dentro da minha empresa. E isso, eu defendo isso desde 2008. E hoje eu tenho centenas, vou dizer assim, alguns milhares de pessoas que já participaram e que já deixaram depoimento. Então, esse é um tipo de dúvida que você não precisa ter. Você consegue levar o Palestra em Roda para qualquer ambiente. Qualquer, quando eu digo qualquer, não é com exceções, qualquer ambiente. Só de homens, só de mulheres, misto, em obras, no interior dos estados, com gente que... O que você pensar, eu já fiz. E com muitos resultados, sempre, sempre. Então, acredite, Palestra em Roda, ele é multiuso, ele entra em qualquer ambiente. A surpresa é exatamente isso, a pessoa se surpreende com essa questão, e isso é que faz muita diferença. Esse é o resultado, eu chamo isso de resultado armadura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é uma pessoa que não tem os movimentos e tal, mas quando coloca a armadura ele se transforma num super-herói. E o Palestra em Roda, ele confere a quem está trabalhando com o Palestra em Roda essa característica. Nem sempre eu sou uma pessoa muito simpática, mas com o Palestra em Roda eu me transformo. Então as pessoas me veem de uma outra forma. Às vezes eu não consigo ser tão agradável, tão descolado como outros palestrantes, treinadores, mas com Palestra em Roda eu me transformo. E é isso que eu quero que você entenda. O Palestra em Roda é uma armadura do Homem de Ferro. Transforma quem está dentro num super-herói, num super-homem, né? Os treinamentos que são treinamentos que transformam em plateias em vendedores espontâneos, porque, na verdade, eu não quero... O tempo de ser aplaudido passou. Antigamente isso era muito importante. Eu não quero mais aplausos vazios. Eu quero ser aplaudido, eu preciso disso, mas eu quero que esses aplausos gerem ação. Eu preciso, e você precisa, que os seus alunos sejam vendedores espontâneos do seu trabalho, porque não existe nada mais importante do que o marketing boca a boca, sacou? É isso que eu quero que você entenda. Então, o que é o Palestra em Roda? É alta performance estratégica em treinamentos corporativos. Qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo? Bom, eu deixei um link na descrição para aqueles que viram valor nessa apresentação e querem aprofundar o assunto. Então, esse link vai ser muito importante, porque vocês vão fazer parte de um mail list. Toda vez que eu produzir conteúdos, eu quero falar sobre o que é dança circular, eu quero falar sobre o que é uma dinâmica de grupo, eu quero falar sobre storytelling. Eu vou falar essas coisas e vou colocar para você, e vocês vão poder participar desses encontros.
tudo grátis para que para quem quer de verdade me ouvir. Talvez sejam poucos, mas eu não quero mais falar para as pessoas, por exemplo, que não vieram até o final desse treinamento, né? Dessa fala. Então, eu vou falar sobre, né? Acabei de falar, eu vou falar sobre storytelling, sobre corpo, sobre música, filosofia, futuro do trabalho. Eu vou apresentar o Palestra em Roda, né? O único método de criação de treinamentos do mercado dedicado à técnica de narrativas aplicada ao copywriting, o storytelling. Isso é um diferencial que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, se você aceitar esse convite, se você se inscrever no link que eu estou deixando, eu quero agradecer a sua confiança de me acompanhar até aqui. Eu tentei ser o mais resumido possível. Nós vamos nos ver em breve e aí em menos tempo, com assuntos mais com assuntos mais cortados. E aí você vai poder aproveitar melhor tudo isso, né? Eu quero agradecer, então, mais uma vez, a sua audiência, a sua participação, a sua presença. Se inscreva se você quer ter outros contatos sobre isso, né? Espero que você tenha visto relevância e nós nos vemos nas próximas aulas. Tudo bem? Forte abraço. Fiquem com Deus.